Olá, como vai a todos? Estamos aqui para a nossa segunda videoaula e hoje nós vamos estudar a lição 2 da nossa apostila, Como manusear a Bíblia. A Bíblia ela foi dividida em capítulos e versículos para facilitar o nosso estudo, para facilitar acharmos a referência dos livros, dos capítulos e dos versículos. Ela só foi dividida só depois de Cristo. Antes, nós não tínhamos essa divisão. Gostaria que todos estivessem com a sua apostila e com a sua Bíblia, porque nós vamos estudar algumas referências bíblicas e abreviaturas. E para isso eu gostaria que todos estivessem acompanhando na apostila e com a Bíblia. Amém? Vamos lá então, na nossa folha 11, da lição 2. A Bíblia é uma coleção de livros agrupados por assuntos. Para facilitar a sua consulta, ela é dividida em capítulos e versículos. A existência de inúmeras versões da Bíblia nos obriga a uma pesquisa para podermos manusear o livro de Deus com mais facilidade. Nós vemos a divisão em capítulos e versículos. A primeira grande divisão da Bíblia é a que a divide em dois testamentos, o Antigo e o Novo. O Antigo contém 39 livros, de Gênesis a Malaquias, e o Novo 27, de Mateus ao Apocalipse. A Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos numerados. A Bíblia, como conhecemos hoje, com suas divisões em capítulos e versículos, foi composta somente no período medieval, por Stephen Layton, um arcebispo de Cantuária, uma cidade inglesa, e professor da Universidade de Paris. Foi o primeiro a dividir a Bíblia em capítulos, em 1214. Em 1551, Robert Etienne, redator e editor em Paris, dividiu o Novo Testamento de língua grega em versículos. Teodoro, em 1565, dividiu toda a Bíblia em versículos. As divisões foram feitas para facilitar as citações dos textos bíblicos, encontrá-los mais rapidamente. Os capítulos são identificados pelos números maiores no início dos textos e os versículos pelos números menores. Hoje vemos 2 pontos de como manusear a Bíblia: referência bíblica e abreviaturas. O que é uma referência bíblica e o que é uma abreviatura bíblica? Referência bíblica é para acharmos o livro, capítulo, versículo da Bíblia. Em nossa apostila encontramos referências bíblicas. A primeira referência, Romanos 11:17. O que significa? Isso é uma referência bíblica, RM 11.17. Essa referência bíblica para nós acharmos uma passagem bíblica com mais rapidez e eficácia. Amém? RM significa a abreviatura do livro. A letra da abreviatura sempre será maiúscula e a segunda letra minúscula. 11. Esse número é o primeiro número, que é o capítulo. 17 é o segundo número, que é o versículo. Assim temos RM 11.17, que significa Carta aos Romanos. O capítulo está separado por um ponto. Esse ponto separa o capítulo dos versículos, que iremos ver mais adiante em nossas abreviaturas. Amém? Então fica aí essa passagem sobre a referência. Abreviaturas. Agora nós vamos aprender um pouco sobre abreviaturas bíblicas.
Para que servem as abreviaturas bíblicas? Nós sabemos que a Bíblia foi dividida em capítulo e versículos, e as abreviaturas são as referências dos livros, capítulo, versículo, com as suas abreviaturas. O livro é abreviado em 2 letras, sendo a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Os livros são abreviados em 2 letras, o primeiro número, capítulo, e o segundo versículo, e eles também têm as suas referências, entre um capítulo e outro capítulo, e o versículo e outro versículo. Temos algumas referências de abreviaturas. A primeira letra maiúscula e a segunda minúscula. Primeiro do capítulo e o segundo do versículo. Abreviaturas. O sistema usado pela Sociedade Bíblica do Brasil é o mais indicado pela sua simplicidade e rapidez. Os livros da Bíblia são abreviados com 2 letras e sem o ponto. A primeira letra da abreviatura é maiúscula. Nós temos um exemplo, é JN, que é igual ao livro de Jonas. Entre capítulo e versículo, usa-se apenas um ponto. Exemplo, JN, capítulo 1, ponto, versículo 3. Os versículos são separados por vírgulas. Exemplo, JN, 1.3,4, que significa Jonas, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Os capítulos são separados por ponto e vírgula. Exemplo, JN 1, ponto e vírgula, 3, ponto, que significa Jonas, capítulo 1, capítulo 3. Usa-se o hífen para indicar o prosseguimento de um capítulo ou versículo ao outro. Exemplo, Jonas 1.3, hífen 6, que significa Jonas, capítulo 1, versículo 3 até versículo 6. JN 1, hífen 3, significa Jonas, capítulo 1, até o versículo 3. Para que você possa encontrar essas referências bíblicas, é preciso conhecer as referências e as suas abreviaturas. As 2 letras sempre estará se referindo ao livro. O primeiro número sempre será o capítulo e o outro separa o capítulo do versículo, é o ponto. Nós estudamos referências bíblicas e abreviaturas. Agora nós vamos entrar na divisão em parágrafos, que está na folha 12. Existem nas versões Almeida Revista e Atualizada, ARA, e na Almeida Revista e Corrigida, ARC. Os textos que encerram em assuntos são iniciados com a letra em negrito. Veja, por exemplo, o Salmo 2, que tem 4 letras sublinhadas em negrito, portanto, 4 parágrafos. Títulos dos capítulos são preparados pelos editores e nem sempre estão de acordo com o texto. Serve para, numa rápida passagem, identificar o assunto. É por isso que muitos pensam que o Sermão da Montanha é composto apenas pelas bem-aventuranças. Na verdade, o sermão é registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Palavras em itálico são palavras escritas com um tipo de letra diferente. Não constam nos originais, mas são necessárias para complementar o sentido do texto.
Em português, a versão Almeida Revista e Corrigida, editada pela Imprensa Bíblica Brasileira e é publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, possuem palavras em itálico, como por exemplo, veja a palavra acerca em Mateus, capítulo 2, versículo 7. Se vocês estiverem com a sua Bíblia, poderão acompanhar comigo. Em Mateus capítulo 2, versículo 7. Então Herodes, chamando corretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Neste caso, a palavra acerca não consta no manuscrito original. Contudo, para dar sentido ao texto em português, a palavra acerca foi acrescentada. Palavra entre parênteses ou conchetes. A Bíblia, na versão Almeida Revista e Corrigida, traz palavras entre parênteses, que também não estão nos originais, mas servem para complementar o sentido do texto. Em algumas versões, essas palavras aparecem entre conchetes. Veja, por exemplo, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Marcos capítulo 5, versículo 7 até o versículo 8. Explicações nas margens. Uma letra ou número escrito com fontes reduzidas, encontrada ao lado de uma palavra. Remete à margem, onde será encontrado um sinônimo, uma explicação que se julgue necessária, ou uma referência bíblica. Nós temos também indicações nas referências. São informações necessárias para consultar a Bíblia. A. Parte inicial do versículo. B. A parte final ou a segunda parte. C e D. Terceira parte, quarta parte. Ou a parte final. Nem todas as versões bíblicas possuem essas subdivisões dos versículos. SS indica os versículos seguintes. V ou VV é versículo ou versículos. QV, recomendação, queira ver para que veja a referência. CF, conferir. IE, isto é. VD, é vide ou veja. CAP é capítulo ou capítulos. Siglas ou abreviaturas das principais versões em português. ARC, Almeida Revista e Corrigida, Imprensa Bíblica Brasileira e Sociedade Bíblica do Brasil. ARA, Almeida Revista e Atualizada, Sociedade Bíblica do Brasil. Soares, Matos Soares, versão católica elaborada em Portugal. Vulg, Vulgata. Soares, Matos Soares, versão católica elaborada em Portugal. Vulg, Vulgata latina. A Bíblia traduzida para o latim. LXX, Septuaginta ou versão dos 70, a Bíblia traduzida para o grego. Jerusalém, Bíblia de Jerusalém. FIG, a versão de Figueiredo, foi elaborada a partir da Vulgata pelo padre católico Antônio Pereira de Figueiredo, publicada em 7 volumes, depois de 18 anos de trabalho.
outras siglas e abreviaturas: SBB, Sociedade Bíblica do Brasil; IBB, Imprensa Bíblica Brasileira; AC, antes de Cristo; DC, depois de Cristo; AD, vem do latim Anno Domini, ano do Senhor, o mesmo que depois de Cristo; GR, grego; HEB, hebraico; ARAM, aramaico. Hoje nós estudamos como manusear a Bíblia, divisão em capítulos e versículos, referências bíblicas, abreviaturas bíblicas, divisão em parágrafos, títulos dos capítulos, palavras em itálico, palavras entre parênteses ou conchetes, explicações nas margens, indicações nas referências, siglas ou abreviaturas das principais versões em português e as outras siglas, abreviaturas. Toda essa lição que nós estudamos, eu vou deixar uma pergunta para vocês e eu gostaria que vocês me respondessem assim que vocês tiverem terminado o seu estudo. A pergunta é: qual foi a primeira grande divisão da Bíblia? Qual foi a primeira divisão da Bíblia? Se vocês puderem estar me respondendo, pode ser em áudio, pode ser por escrito. Eu gostaria que vocês também me respondessem se tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida em relação ao nosso estudo de hoje, a nossa lição. Eu sei que é um pouco complicada, né? As abreviaturas, as referências bíblicas, isso nós vamos estar entendendo melhor conforme nós estarmos lendo a Bíblia. Nós vamos estar tirando as referências e qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando. Amém? Que Deus abençoe a todos, fique na paz. Até a nossa próxima aula. Olá, como vai a todos? Estamos aqui para a nossa segunda videoaula e hoje nós vamos estudar a lição 2 da nossa apostila, como manusear a Bíblia. A Bíblia, ela